Por mais de 4 décadas, André Rieu esteve no auge da música mundial, lotando arenas, encantando milhões e redefinindo a sensação que a música clássica pode proporcionar. Para o mundo, ele é o rei da valsa, um símbolo de elegância, alegria e conexão atemporal. Mas, por trás da grandiosidade de suas apresentações, existe uma história muito mais íntima moldada não apenas pelo triunfo, mas também pelo risco, pela pressão e por uma resiliência silenciosa. Ele dedicou sua vida a um sonho improvável: trazer a música clássica de volta aos corações do público moderno. Ao fazer isso, construiu um império do nada, mesmo quando este quase desmoronou sob o próprio peso. Os aplausos o seguiam por toda parte, mas jamais conseguiram silenciar as batalhas internas mais profundas. Então, o que acontece quando o homem que deu tanta alegria ao mundo é forçado a confrontar sua própria fragilidade? Quando a música se dissipa, o que realmente resta e pode uma lenda perdurar quando o tempo começa a retrair seu efeito? Antes de começarmos, gostaríamos de ouvir sua opinião. O que André Rieu significa para você? Numa escala de 0 a 10, como você o avaliaria como artista? Sua voz importa enquanto o mundo continua a lidar com o choque do colapso de André Rieu. Mas a fratura mais profunda na vida de André Rieu não começou sob as luzes de um concerto ou aplausos estrondosos. Tudo começou, anos antes, na quietude de uma casa rígida na Maastricht. Do pós-guerra, um lugar onde a música era reverenciada, mas o afeto era negado. Nascido em 1º de outubro de 1949, o terceiro de 6 filhos em uma família católica rigorosa, André cresceu sob a sombra de um pai que inspirava respeito no palco, mas governava com severidade em casa. Sua casa era regida pela disciplina, não pelo carinho. Não havia abraços nem risos fáceis, apenas expectativas. A perfeição não era incentivada, era exigida, e qualquer coisa abaixo disso era sentida como fracasso. Mais tarde, ele refletiria com serena clareza: meus pais não me amavam muito, isso não é um sentimento, é um fato. Sua mãe, profundamente focada em conquistas, o pressionava implacavelmente na escola e nas aulas de violino, descartando essa imaginação como distração em vez de talento. Até mesmo elogios de professores como ser considerado artístico eram tratados quase como um insulto. Naquele ambiente, a expressão não era incentivada, mas sim reprimida. Mas algo inesperado mudou quando ele tinha 5 anos. Ele conheceu uma jovem professora de violino cuja maneira de tocar transmitia uma ternura que ele nunca havia experimentado antes. A música dela falava uma linguagem que transcendia a técnica. Havia emoção, vulnerabilidade, liberdade. André ainda não entendia o que estava sentindo, mas algo dentro dele despertou. Não foi pela professora que ele se apaixonou, mas pela possibilidade que a música dela revelava. A oportunidade de sentir sem medo. Enquanto outros praticavam mecanicamente, ele descobriu algo mais profundo no instrumento. Não maestria, mas significado. Mas essa frágil sensação de alegria teve um preço. Ao entrar na adolescência na década de 1960, seu crescente amor por valsas e música clássica expressiva e mais leve entrou em conflito violento com a rígida visão artística de seu pai. "Eu não te criei para tocar valsas", disse seu pai certa vez em tom ríspido. Uma frase que não apenas criticava suas escolhas, mas parecia rejeitar quem ele estava se tornando. Era mais do que discordância, era uma negação de identidade. O ponto de ruptura ocorreu em 1968, quando André apresentou sua família a Marjorie, a mulher que amava e com quem se casaria mais tarde. A rejeição da mãe foi imediata e fria. Ela mandou André embora. Aquele momento o obrigou a tomar uma decisão que não podia mais evitar. Naquela noite, ele escolheu a si mesmo. Abandonou a vida que o moldara e os pais que nunca chegaram a ver o homem que ele se tornaria.
Nenhuma vez sequer estiveram na plateia enquanto ele ascendia à fama mundial, lotando arenas ao redor do globo. Anos mais tarde, ele admitiu: passei muito tempo em terapia tentando entender por que minha infância parecia tão vazia. Porque o sucesso, por maior que fosse, não conseguia silenciar o eco dessa ausência. Os aplausos, o reconhecimento, até mesmo a riqueza, tudo isso coexistia com um vazio silencioso que jamais fora preenchido. E, no entanto, daquele silêncio, algo extraordinário emergiu. A música tornou-se sua linguagem, o violino sua voz. Onde antes ele era invisível, inaudível. Agora ele criou um espaço onde a emoção não era reprimida, mas celebrada. Só quando tocava é que me sentia visível, confessou ele certa vez. Através de cada nota, ele reconstruía algo que lhe fora negado: conexão, calor, o direito de sentir. No final da década de 1970, André se encontrava em um momento decisivo que poucos conseguiam perceber de fora. Ele havia seguido o caminho tradicional, tocando em orquestras consagradas, até mesmo sob a exigente direção de seu próprio pai. Mas as salas de concerto lhe pareciam estranhamente familiares, formais, distantes, emocionalmente contidos. Eles o faziam lembrar do lar que deixara para trás. Ninguém falava sobre a música, ele recordaria mais tarde. Eles falavam sobre o tempo, sobre seus salários, nunca sobre o que estávamos realmente jogando. E naquele silêncio ele reconheceu algo que não podia mais aceitar. Era o mesmo vazio do qual ele passara a vida tentando escapar. Em 1978, com apenas 29 anos, André Rieu tomou uma decisão que desafiou silenciosamente tudo o que lhe Harensuri haviam ensinado. Ele se afastou do mundo rígido das orquestras tradicionais e formou a Orquestra de Salão de Maastricht, um pequeno conjunto despretensioso movido não pelo prestígio, mas pela convicção. Eles tocavam onde quer que as portas se abrissem. Salões comunitários, casamentos modestos, cidades esquecidas longe dos palcos reluzentes da elite clássica. Não havia glamour, nem segurança financeira, apenas uma sensação de liberdade que André jamais conhecera. Pela primeira vez, a música não lhe parecia uma obrigação. Era como respirar. Mas, por trás dessa rebeldia silenciosa, havia alguém ainda mais essencial que a própria música. Marjorie. Ela não era apenas sua companheira de vida, mas o alicerce de tudo o que ele ousou construir. Onde outros viam risco, ela via possibilidade. Onde seu passado havia semeado dúvida, ela nutria convicção. Formada em pedagogia e dotada de um instinto de escritora, ela se tornou a arquiteta invisível de sua trajetória inicial, organizando apresentações, gerenciando a logística e até mesmo moldando os arranjos quando necessário. Enquanto seus pais haviam rejeitado seus sonhos, ela os protegeu, os fortaleceu e se recusou a deixá-los desaparecer. Quando ele hesitou diante da magnitude de suas ambições, ela não o confortou com cautela. Ela o impulsionou com visão. No entanto, as raízes dessa visão não nasceram apenas da ambição. Elas brotaram de algo muito mais complexo. Anos de ausência emocional e perguntas sem resposta. André não procurou terapia por causa da fama ou da pressão, mas porque precisava entender o silêncio que o moldara. Meus pais não me amavam, disse ele certa vez. Não com amargura, mas com uma aceitação serena. Para ele, a cura não significava esquecer, mas sim reconstruir. Ele precisava criar um mundo que não se parecesse com aquele de onde viera. Um mundo onde a música pudesse transmitir sentimentos, onde a alegria não fosse reprimida, mas pudesse existir plenamente. Essa crença começou a tomar forma em 1987. A pequena orquestra que outrora lhe dera liberdade agora parecia limitada demais para a visão que crescia dentro dele. André não se contentava mais em tocar dentro de limites. Ele queria transformá-los. Então, ele assumiu um risco que muitos consideraram absurdo.
Numa época dominada por estrelas do rock e ícones pop, fundou a Orquestra Johann Strauss com apenas 12 músicos e uma ideia que parecia quase ingênua: trazer a valsa de volta à vida. Não como tradição, mas como experiência. Sua primeira apresentação, no dia de Ano Novo de 1988, não seguiu os códigos rígidos da música clássica. Havia cor, movimento e algo raramente visto em salas de concerto. Uma emoção que fluía livremente entre o palco e a plateia. As pessoas não apenas ouviam, como também respondiam. Eles aplaudiram, eles sorriram. Alguns até cantaram junto. Os críticos descartaram a obra como excesso teatral, mas o público sentiu algo genuíno. Eu nunca quis a perfeição, diria André mais tarde. Eu queria a conexão. E lenta e silenciosamente essa conexão começou a crescer. Durante todo esse tempo, Marjorie permaneceu a força invisível que moldava a base, guiava as finanças, refinava a direção e mantinha a estrutura unida, enquanto André brilhava sob os holofotes. Sua presença raramente era reconhecida publicamente, mas sua influência se fazia presente em cada nota, cada decisão, cada passo dado. O que surgiu daqueles anos não foi apenas uma orquestra, mas uma ideia. Uma ideia construída a partir da terapia da rebeldia do amor e da música. André não poderia imaginar que em menos de uma década, uma única apresentação o catapultaria para o cenário mundial. Mas, mesmo assim, a essência de sua missão já estava clara. Ele não se apresentava para impressionar os críticos ou se conformar à tradição. Ele se apresentava para restaurar algo que lhe fora negado a si mesmo e ao seu público, e àquela criança que era, que aprendera a sentir em silêncio. Tudo mudou num único instante, quase surreal. Um instante que nenhum ensaio, nenhuma estratégia, nenhuma tradição poderia ter previsto. Em 1995, André Rieu adentrou um espaço onde a música clássica jamais havia realmente pertencido. Durante a final da Liga dos Campeões da UEFA em Viena com o Ajax, enfrentando o Bayern de Munique e centenas de milhões de pessoas assistindo por toda a Europa, ele entrou em campo com sua orquestra Johann Strauss e ousou fazer o inimaginável. Quando chegou o intervalo, em vez de silêncio ou espetáculo, as notas iniciais da valsa número 2 de Shostakovich ecoaram pelo estádio. E algo mudou. O que se desenrolou não foi simplesmente uma atuação, foi uma transformação. A tensão da partida se dissipou quase instantaneamente. 50 mil torcedores momentos antes tomados pela rivalidade e expectativa começaram a se balançar, a aplaudir, até mesmo a sorrir. Um estádio de futebol barulhento, inquieto e imprevisível havia se transformado em um salão de baile. A música clássica, antes confinada a salas rígidas e plateias silenciosas, de repente parecia viva, acessível e livre. O Ajax marcou exatamente no momento certo. André brincaria mais tarde, mas, por trás desse humor, havia uma constatação muito mais profunda. Uma barreira havia sido quebrada. O impacto foi imediato e avassalador. Em poucos dias, mais de 200 mil CDs foram vendidos. Strauss & Co., um lançamento modesto do ano anterior, alcançou o primeiro lugar na Holanda e manteve-se nessa posição por 19 semanas consecutivas, uma conquista que poucos poderiam ter imaginado. O álbum acabaria por vender milhões de cópias em todo o mundo. A Alemanha foi a próxima a recebê-lo, seguida pela Austrália, onde dezenas de milhares de pessoas lotaram estádios em apenas algumas apresentações. Em Melbourne, um público recorde testemunhou algo que o mundo da música clássica jamais havia visto: uma plateia que não apenas ouvia, mas participava. Por um momento, suas gravações dominaram as paradas musicais, figurando ao lado de ícones pop globais. Mas um sucesso dessa magnitude não vem sem resistência. O meio clássico reagiu negativamente. Os críticos rejeitaram seu trabalho como superficial até vulgar. Um maestro chegou ao ponto de chamá-lo de pornografia musical, rejeitando os próprios elementos que definiam sua visão: cor, emoção, conexão.
Para eles, a música deveria ser preservada, protegida, intocada. Para André, a obra era para ser compartilhada. E enquanto os críticos debatiam, o público reagia com entusiasmo. As famílias se vestiram elegantemente, não por obrigação, mas por alegria. Eles riram, dançaram nos corredores, choraram abertamente. Eles não viram excessos, viram honestidade. André havia resgatado algo que estava guardado há muito tempo pela tradição e o devolvido ao povo. Ele disse certa vez que aquela atmosfera solene dos concertos de música clássica é exatamente o que afasta as pessoas. Conosco isso não existe. E ele provou isso noite após noite. Em 2008, ele levou a visão ainda mais longe construindo uma réplica em tamanho real do Palácio de Schönbrunn, em Viena, completa com lustres fontes, e toda a cantação por Itaúa, bida Gökeuschan grandiosidade, levando-a para outros continentes. Para os puristas era excessivo, até mesmo absurdo, mas para o público foi inesquecível. Transformou a música em uma experiência, algo que eles podiam ver, sentir e levar consigo muito tempo depois da última nota. No início da década de 2010, isso era inegável. André Rieu não era mais apenas um intérprete. Ele havia se tornado um movimento, uma revolução silenciosa que substituiu a distância pela conexão, a formalidade pelo sentimento. Os críticos continuaram a escrever, a questionar, a resistir. Mas isso já não importava. O público já havia respondido. E nessa resposta, André já havia encontrado sua vitória. No auge de seu triunfo global, quando o nome André Rieu ecoava em arenas lotadas e suas valvusas pareciam unir continentes inteiros, uma realidade mais silenciosa e muito mais frágil começava a emergir. Em 2010, ele havia construído algo extraordinário, um império não de poder, mas de alegria. Contudo, por trás da elegância dos vestidos deslumbrantes e da ovação de pé, seu corpo começava a fraquejar sob o peso de tudo o que carregara por décadas. O primeiro sinal de alerta não veio acompanhado de um espetáculo. A notícia chegou silenciosamente lá no fundo. Uma infecção viral atacou seu ouvido interno, uma condição invisível, mas devastadora para um músico cuja arte dependia inteiramente de equilíbrio e precisão. De repente, o homem que antes se movia sem esforço pelo palco não conseguia mais confiar em seus próprios passos. O mundo mudou sem aviso prévio. A estabilidade desapareceu. Era como se seu corpo, após anos de serviço inabalável, tivesse começado a resistir. Pela primeira vez em sua carreira, ele foi forçado a fazer o impensável, cancelar uma turnê inteira. Para alguém que construiu sua identidade na confiabilidade em sempre estar presente, aquelas palavras, "eu não posso", foram mais dolorosas do que qualquer dor física. Foi naquele momento que realmente temi que tudo pudesse acabar. Ele admitiria mais tarde com a voz carregada de um peso silencioso e inconfundível. Mas os anos que se seguiram o testariam de maneiras que nenhuma doença poderia explicar completamente. Em dezembro de 2016, durante o que deveria ser uma turnê natalina pelo Reino Unido, uma tragédia o atingiu em seu próprio círculo. Ruud Marx, seu trombonista de longa data, e um de seus companheiros mais próximos, faleceu repentinamente enquanto dormia durante uma turnê em Leeds. Por mais de 2 décadas, ele não apenas fez parte da orquestra, mas também da vida de André. Sua esposa, também violinista do conjunto, estava presente no momento do ocorrido. A perda foi imediata, íntima e impossível de assimilar. Sem hesitar, André cancelou o concerto daquela noite em Nottingham. Depois o resto veio em seguida. Londres, Birmingham, Glasgow. Cada apresentação apagada não pelas circunstâncias, mas pela dor. Desta vez, não foi o corpo que silenciou a música, mas o coração. Ele não era apenas um músico, disse André mais tarde, lutando para controlar a voz. Ele era da família. Perdê-lo foi como perder um irmão. A orquestra, muitos dos quais haviam passado décadas ao seu lado, mergulhou em luto.
Naquele Natal não havia melodias, apenas um silêncio pesado e ecoante que nenhuma apresentação conseguia preencher. E, no entanto, mesmo diante da perda e do esgotamento, André continuou. Não porque se sentisse indestrutível, mas porque se sentia ligado às pessoas que estavam ao seu lado e ao público que o esperava. Ele seguiu em frente apesar da doença, da fadiga, do peso silencioso da dor. Mesmo em 2019, lutando contra uma forte gripe, subiu ao palco com um sorriso que escondia mais do que revelava. Não porque a dor não fosse real, mas porque a responsabilidade era maior. Atrás dele estava uma família de músicos. À sua frente, milhares que esperavam por aquele momento. E assim, independentemente do que sentisse, ele ergueu o violino e tocou. Há momentos em que até o ritmo mais forte começa a vacilar, e para André Rieu, este momento chegou em março de 2024 com uma força que ele não conseguiu mais superar. Aos 74 anos, durante uma turnê muito aguardada na Cidade do México, um lugar onde a altitude testa até os corpos mais saudáveis, sua resistência finalmente chegou ao limite. Após apenas sua segunda apresentação, ele desmaiou nos bastidores. Febril, sem fôlego e desorientado, encostou-se a uma parede. Não era mais a figura imponente que o público conhecia, mas um homem confrontando algo inegável. Num momento de quietude e fragilidade, ele ligou para Marjorie, a única pessoa que sempre o ancorara, e sussurrou palavras que nunca se permitira dizer. Não quero me sentir assim no dia do meu primeiro show, nunca mais. Não era apenas exaustão, era rendição. O que se seguiu foi mais do que um cancelamento. Ele cancelou toda a turnê. Mais de 40 mil fãs jamais teriam a oportunidade de ouvir aquelas apresentações. Mas o verdadeiro peso daquela decisão não se media em bilhetes ou logística. Era algo profundamente pessoal. Pela primeira vez em uma vida marcada pela perseverança, André parou. E nessa pausa uma verdade veio à tona. Uma verdade que nenhum aplauso conseguiu silenciar. Até as lendas têm limites. Até mesmo aqueles que dedicam décadas dando tudo de si precisam um dia ouvir o que seus corpos pedem. O que tornou aquele momento impactante não foi a queda em si, mas a honestidade que se seguiu. Ele não a escondeu. Ele não a transformou em algo mais aceitável. Ele simplesmente fez uma promessa a si mesmo. Nunca mais ultrapassaria os limites apenas para manter a música tocando. Não porque ele tivesse se tornado mais fraco, mas sim mais sábio. Porque às vezes o maior ato de força é saber a hora de recuar. E ao fazer isso, ele não deixou de ser uma lenda, mas se tornou mais humano, mais real e talvez mais duradouro do que nunca. À medida que sua saúde começou a piorar, outra presença discreta surgiu seu filho Pierre. O menino que antes observava os concertos das margens das salas de espetáculos havia se tornado uma força constante no centro da vida de seu pai, calmo, observador e profundamente protetor. Pierre começou a remodelar tudo. As turnês intermináveis, as viagens incessantes, a pressão tácita para ter um bom desempenho a qualquer custo. Tudo começou a mudar. Chega de atravessar continentes sem parar. Chega de sacrificar o bem-estar em nome das expectativas. De agora em diante, as apresentações serão mais próximas de casa dentro da Europa, ao alcance do equilíbrio. Pierre não estava mais apenas envolvido nos negócios. Ele se tornou o protetor de seu pai. E por meio dessa mudança, a vida se desceu. Você se entende em dia de boa e manias bem curto. Os Então veio um silêncio do qual ninguém conseguia escapar. Durante a pandemia da Covid-19, o mundo parou e a música também. Todos os concertos cancelados, todos os palcos vazios. Para um artista cuja identidade se baseava na conexão, o silêncio foi avassalador. Financeiramente, o impacto foi severo, com milhões perdidos quase da noite para o dia. Mas, para André, a preocupação mais profunda nunca foi o dinheiro. Eram as pessoas.
Os músicos, os técnicos, a equipe que construíram esse mundo com ele agora enfrentavam a incerteza. E então, ele tomou uma decisão que poucos ousariam tomar. Ele manteve todos os seus funcionários. Mês após mês pagava todos os salários com suas próprias economias discretamente sem alarde. Em certo momento, chegou a cogitar vender seu precioso violino Stradivarius não por desejo, mas por necessidade. Eu não suportaria perder aquilo, disse ele mais tarde, mas não suportaria ainda mais perder o meu povo. Isolado dentro das muralhas do seu castelo, André voltou-se para o seu interior. Começou a escrever. Não para o público, não para apresentações, mas para a sobrevivência. A música que surgiu durante aqueles meses carregava algo diferente. Ela continha medo, gratidão, memória e reflexão. Pela primeira vez em décadas, ele se permitiu desacelerar, ouvir existir sem a constante exigência de movimento. E quando o mundo finalmente reabriu, ele não voltou como mesmo homem que havia deixado o palco. Ele voltou transformado, não definido pelos aplausos, mas, sim, ancorado em algo mais profundo, não movido pela urgência, mas guiado pela compreensão. A música permanecia, mas agora também o silêncio entre as notas finalmente ouvido, finalmente compreendido. Algo havia mudado silenciosamente nas performances de André Rieu quando ele retornou aos palcos em 2022 e 2023. Os concertos não eram mais movidos apenas pela grandiosidade ou pelo espetáculo. Elas carregavam algo mais profundo, algo quase tácito. Cada nota parecia mais pesada, mais deliberada, como se contivesse uma história que ia além da própria música. Em Viena, durante uma noite particularmente emocionante, ele fez uma pausa no meio da apresentação, olhou para a plateia e disse suavemente: "Cada nota que tocamos esta noite é um agradecimento por vocês ainda estarem aqui." A resposta não foi apenas aplausos, foi emoção. As pessoas não se limitaram a ouvir, eles sentiram. Porque diante deles não estava mais apenas o maestro carismático que sempre conheceram, mas um homem que perseverara, que enfrentara seus limites e escolhera a gentileza em vez da força. Por trás dessa transformação, havia uma presença constante. Pierre. Silencioso, atento e inabalável. Ele administrava o que os outros não conseguiam ver, protegendo o ritmo do pai, garantindo que a música não viesse mais à custa da dor. E nesse mesmo período, André tomou uma decisão silenciosa e profundamente simbólica. Ele recuperou o Stradivarius que um dia considerara se desfazer. Não era mais apenas um instrumento. Era a prova de que ele havia perseverado, de que havia conseguido. O castelo que outrora simbolizara ambição tornara-se a algo completamente diferente, um lugar de quietude e de reflexão. Dentro de suas antigas paredes, ele retornou à escrita, não para o mundo, mas para si mesmo. E dessa solidão surgiu uma nova composição apresentada pela primeira vez em Maastricht, a cidade onde tudo começou. Antes que a última nota se dissipasse, o público já estava em lágrimas. Não era apenas música. Era memória, sobrevivência e retorno. Ele ainda falava com leveza sobre tocar até a velhice, mas seu sorriso havia mudado. Transmitia a calma de alguém que compreende a fragilidade do tempo, que encara cada concerto não como rotina, mas como algo insubstituível. E assim, ele continua não por obrigação, mas porque a música para ele nunca foi uma performance. Sempre foi a própria vida. Chega um momento em toda longa vida em que o ritmo diminui não por derrota, mas por compreensão. Aos 75 anos, André Rieu agora vive uma fase mais tranquila. Após o colapso nos bastidores em um show na Cidade do México no início de 2024, um momento que abalou não só o público, mas também sua própria sensação de invencibilidade. Algo dentro dele mudou. Os anos de turnês incessantes pelo mundo cruzando continentes sem parar chegaram ao fim.
Suas apresentações agora estão mais próximas de casa, quase inteiramente dentro da Europa. Não preciso mais provar nada, confidenciou ele. Agora só quero sentir a música e estar bem o suficiente para senti-la. Onde antes a ambição guiava todas as decisões, agora a preservação é o que prevalece. Seus dias seguem um ritmo diferente. Noites mais tranquilas, refeições equilibradas, exercícios leves e a presença constante de um personal trainer quando viaja. Uma equipe médica monitora discretamente seu estado de saúde, ciente de que décadas de desgaste físico e emocional deixaram suas marcas. Mesmo assim, não há amargura nele, apenas calma, apenas gratidão. No centro dessa calma está Marjorie. Durante décadas, ela foi a arquiteta invisível por trás de tudo. Aquela que moldou, organizou e carregou a visão, quando esta ainda era frágil. Sua influência reside na própria música. André sempre disse que o vínculo entre eles definia não apenas a sua vida, mas a própria filosofia da sua orquestra. Anos atrás, quando o custo de um castelo parecia impossível, foi ela quem respondeu simplesmente: então, venda mais discos. E ele vendeu não por excesso, mas por convicção. Agora, responsabilidade passou discretamente para a próxima geração. Pierre, seu filho, tornou-se a força constante que guia toda a operação. Antes trabalhando nos bastidores, protegendo o pai da pressão, ele agora supervisiona cada decisão, cada turnê, cada detalhe. Graças a ele, André pode subir ao palco carregando apenas seu violino. E a Daisy, com apenas 9 anos sentada tranquilamente ao piano, durante os ensaios, suas pequenas mãos movendo-se instintivamente pelas teclas. Sem pressão, sem expectativa, apenas curiosidade e alegria. André e Marjorie nunca forçaram um legado. Abrimos a porta, disse Marjorie certa vez, e esperamos para ver se a música os escolhe. Para Daisy, ela já os escolheu. Mesmo agora, André continua não com urgência, mas com intenção. Ele ainda grava, ainda reúne sua orquestra para ensaios inesperados dentro das muralhas do castelo. Mas esses momentos não são mais sobre ambição. Trata-se de presença e de honrar a jornada que o trouxe até aqui. O império que ele outrora temia perder, agora está protegido com sabedoria. Com uma fortuna estimada em mais de 40 milhões de dólares em propriedades por toda a Holanda, seu sucesso não se resume mais à expansão, mas à estabilidade. Os tijolos resistem às tempestades. Refletiu ele certa vez, e depois de tudo o que passou, ele entende. Isso melhor do que ninguém. Quando o mundo silenciou em 2020 e os palcos se apagaram, André Rieu fez uma escolha que poucos viram, mas que muitos sentiriam para sempre. Enquanto outros desistiam das atividades, ele carregou o fardo sozinho, continuando a pagar todos os membros de sua orquestra e equipe com suas próprias reservas. Ninguém foi demitido. Em certo momento, diante da crescente pressão, ele chegou a cogitar vender seu amado violino Stradivarius, não por vontade própria, mas por medo de perder tudo mais. No fim, ele o manteve. Faz parte de mim, disse ele em voz baixa. Deixar isso para trás significaria perder mais do que música. Essa generosidade discreta sempre o definiu, não em grandes anúncios, mas em pequenos gestos decisivos. Quando um grupo de músicos com deficiência perdeu seus instrumentos devido a um roubo, ele os substituiu a todos num total de quase 20 mil euros, sem sequer um comunicado à imprensa. Quando a Catedral de Notre-Dame pegou fogo, ele ofereceu materiais para ajudar na reconstrução novamente sem buscar reconhecimento. Para André doar, nunca teve a ver com ser visto. Tratava-se simplesmente de fazer o que parecia certo. Hoje ele não luta mais para provar o valor de sua música. Essa batalha já foi vencida há muito tempo. Agora, cada apresentação carrega um significado diferente. Não ambição, mas gratidão. Não espetáculo, mas memória. Cada bobo notata concerta como uma carta silenciosa, jornada àqueles que perdeu e a tudo que o moldou.
No verão de 2020, ele retorna aqui a Maastricht, o lugar onde tudo começou. Durante 3 noites em julho, a Praça Freytag se transformará novamente em um luminoso salão de baile a céu aberto. Milhares já se preparam para se reunir, hotéis lotados, voos reservados, a expectativa crescendo. Mas por trás da empolgação existe uma consciência silenciosa. Talvez esta não seja apenas mais uma série de shows. Pode ser algo mais definitivo. Ele ainda brinca sobre tocar até a velhice, mas há uma suavidade em sua voz, agora uma consciência de que o tempo passa de forma diferente de antes. Cada nota que ele toca carrega uma intenção. Cada toque do arco soa como um agradecimento, não à fama, não ao sucesso, mas à própria vida. E Marjorie, e Pierre, ao público que o acompanhou em cada capítulo. E se um dia a música se dissipar, não será por exaustão. Será porque a história chegou ao seu fim natural, contada de forma plena, honesta e bela. Não haverá uma grande despedida, nenhum adeus dramático. Se esse momento chegar, chegará da mesma forma que ele sempre se entregou por completo, através da música da graça, através de uma valsa final que paira suavemente no ar. Porque, no fim das contas, sua jornada nunca foi sobre os holofotes. Era sobre a alma. E agora, a história se volta para você. Se a música dele já te tocou, te confortou, ou despertou algo que você achava perdido, este é o seu momento. Deixe seus pensamentos. Faça com que sejam ouvidos. Porque enquanto o mundo se reúne mais uma vez sob o céu de verão de Maastricht, em algum lugar por trás da orquestra e do violino dourado, André ainda está ouvindo.